noite. Nós estamos aqui mais uma vez, trazendo um assunto extremamente importante, que é sodomia. E nós vamos ampliar um pouco o leque, não vamos falar só da cirurgia, mas um pouco da espasticidade, né? Que é indicada, onde a cirurgia de risotomia é indicada. E para falar com a gente trouxe o grande especialista, o Dr. Bernardo de Mônaco. Eu gostaria que ele se apresentasse. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite. Eu sou o Bernardo, sou médico neurocirurgião. Eu sou formado pela Universidade de São Paulo. Fiz a minha residência em neurocirurgia lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E tive uma especialização em neurocirurgia funcional em Freiburg, na Alemanha. E eu venho atuando na neurocirurgia funcional com uma grande dedicação ao tratamento da espasticidade, praticamente desde 2011. Em 2012, juntamente com o professor Manuel Jacobsen, criamos um ambulatório de espasticidade, quer dizer, um ambulatório dedicado à espasticidade dentro do Hospital das Clínicas, e temos realizado diferentes tipos de procedimentos no tratamento da espasticidade. Então, eu fico à disposição aí para conversar sobre o assunto. Não existe só o tratamento da cirurgia de risotomia, não é? Para a espasticidade. A gente, como fisioterapeuta, a gente conhece. Mas gostaria que você contasse um pouco mais o que existe hoje para se tratar a espasticidade. Bem, então a espasticidade, ela não é uma doença, né? Primeiro, isso é muito importante de ser conhecido. A espasticidade, ela é um sintoma. Esse sintoma, que é o endurecimento dos músculos, dependente de velocidade e com um padrão de movimentação em bloco, hiperreflexia, esse sintoma pode estar presente em diferentes doenças. Um paciente que teve um derrame, ele pode desenvolver como um dos sintomas a espasticidade. Um paciente que teve um tumor, seja no cérebro ou na medula, ele pode desenvolver espasticidade. Uma criança que teve uma anóxia perinatal, uma paralisia cerebral, pode desenvolver espasticidade. Entre diversas outras doenças que acometem o sistema nervoso central. Quando falo sistema nervoso central, entende-se cérebro ou medula. Tá? Então, qualquer lesão no sistema nervoso central pode ter como um dos sintomas a espasticidade. A espasticidade, às vezes, ela se torna um problema. Às vezes, ela é uma coisa muito boa. Exatamente. A gente percebe isso na prática, que às vezes ela ajuda a gente a pôr o paciente em pé, isso, por exemplo. Né? Um paciente que tem uma lesão e, em decorrência dessa lesão, ele teve uma fraqueza no corpo e muitas vezes ele não tem força suficiente para se manter em pé, por exemplo. Só que se ele tiver uma espasticidade no músculo enfraquecido, ele consegue vencer a gravidade e ficar em pé. Então, para que eu vou tirar a espasticidade desse doente? Não vou, porque eu vou prejudicá-lo. Então, a espasticidade, não só isso, ela tem outras características que a tornam favorável, como um paciente com paraplegia, ele não mexe as pernas. Então, existe um risco maior da formação de trombos venosos, ou seja, do sangue coagular dentro do vaso na perna, e esses trombos podem migrar e dar o chamado tromboembolismo, né, que é uma doença grave. A espasticidade promove contrações involuntárias nas pernas. Com essas contrações, o sangue circula melhor e diminui o risco de formação de trombos. Então, ela tem características positivas. Ela não é toda ruim. Quando que ela é ruim? Ela é ruim quando ela começa a limitar a reabilitação desse paciente ou trazer limitações no dia a dia do paciente por estar extremamente aumentada. Aí a gente começa a pensar em tratar essa espasticidade. Quando ela interfere na qualidade de vida. Quando interfere na qualidade de vida e na função do paciente. O paciente deixa de ter alguma função em decorrência da espasticidade. Então, o tratamento não é cirurgia. Tá? Isso é importante saber. Não é porque tem espasticidade e porque ela está atrapalhando que a conduta é cirúrgica. A cirurgia, ela é a exceção. O tratamento é clínico. Ele é, claro, vocês sabem muito bem,
ele é feito por uma equipe multidisciplinar, não é apenas médico, é preciso uma equipe com fisioterapeuta, com fisiatra, neurologista. O neurocirurgião, ele é o último elo da cadeia. O ortopedista não, ele vem antes até. O ortopedista é super importante também, né? Então, os profissionais que lidam com os pacientes espásticos, eles que, na verdade, percebem as limitações que essa espasticidade está trazendo para o paciente. Aí ele busca melhorias. Então, existem as aplicações de medicação em nervo e em músculo, ou seja, as neurólises, que são as aplicações em nervos, e as aplicações de toxina botulínica em músculos, que promovem o relaxamento muscular. Isso deve ser feito por pessoa especializada, porque é uma aplicação que tem um limite de dose. E então o profissional precisa escolher quais são os piores músculos, ou seja, quais músculos estão trazendo mais prejuízo a esse paciente, para saber onde vai aplicar a toxina. A toxina botulínica, no tratamento da espasticidade, é o tratamento padrão ouro, vamos dizer, é o melhor tratamento para a espasticidade. Além da toxina botulínica, existem diferentes remédios que também promovem diminuição da espasticidade. A maioria desses remédios são relaxantes musculares e que atuam em diferentes níveis da cadeia de espasticidade. Músculo, sistema nervoso, corno posterior da medula e encéfalo. Então, essas medicações podem ser utilizadas, claro, a depender da expectativa de resposta do paciente, e elas podem também trazer um auxílio no controle da espasticidade. A gente está falando ainda de medicação via oral. Via oral. Quais são as mais usadas? Bem, a medicação mais usada para o tratamento da espasticidade, tanto na criança quanto no adulto, é o baclofeno. O baclofeno, ele é um relaxante muscular. Ele é um relaxante muscular que não age no músculo, ele age no sistema nervoso. Então, ele tem como característica ser um agonista de um canal GABAérgico no corno posterior da medula. Isso é uma coisa até específica, é um canal GABA-B, onde ele se liga e diminui, então, assim, a aferência sináptica que perpetua a espasticidade no arco reflexo. Então, o baclofeno, ele promove uma diminuição dessa superexcitabilidade muscular e consequente relaxamento. Qual o problema do baclofeno? Ele é um remédio bom e ele penetra pouco no sistema nervoso. Eu não quero que o baclofeno, tomado por boca, haja no meu fígado, no meu pulmão. Eu quero que ele haja no meu sistema nervoso. Existe uma barreira chamada barreira hematoencefálica, que é uma barreira que filtra os componentes que estão circulantes no sangue e que chegarão no sistema nervoso. O baclofeno penetra pouco na barreira hematoencefálica, ou seja, mesmo com concentração sanguínea alta de baclofeno, pouco baclofeno vai chegar no sistema nervoso. Então, muitas vezes, os pacientes têm limitação no tratamento com o baclofeno via oral. Eles tomam até a dose máxima preconizada e a resposta às vezes é tão frustra que o paciente acha que o baclofeno não funciona, o que não é uma verdade. Então, é possível se fazer teste com a infusão de baclofeno no líquor, né? Então você faz uma punção, passa um catéter no líquor, né, na coluna, e faz uma infusão de baclofeno chamado intratecal. É possível fazer esse teste e a resposta do baclofeno intratecal, ela ocorre 2 horas depois, mais ou menos, da infusão da medicação. O médico avalia, junto com o paciente ou com o cuidador ou familiar, e com isso ele julga se o baclofeno intratecal é ou não benéfico para esse paciente. E aí, se o baclofeno intratecal trouxe uma grande melhoria na espasticidade, você pode considerar fazer uma terapia com baclofeno intratecal. E aí existem bombas de infusão. Essas são as conhecidas bombas de infusão. Isso, aí você coloca uma bomba de infusão, que seria a chamada bomba de baclofeno, que é um reservatório que fica sob a pele, né, dentro do corpo, implantado, é um implante. E esse reservatório tem um catéter, tem um canudinho, que passa por baixo da pele até o líquor.
e fica injetando o remédio de forma contínua no líquor. Ou contínua ou programável a depender da opção do médico. Então isso já é uma cirurgia chamada neuromodulatória, né, que é a infusão intratecal de fármacos, que é muito bom para tratamento da espasticidade. Tem uma influência no estado de alerta da criança? Porque alguns pais têm um pouco de receio, né, de dar a medicação por conta de a criança ficar mais deprimida, um pouco alerta, ou não responder às terapias, enfim, assim. Os relaxantes musculares, em geral, eles têm uma ação depressora do sistema nervoso como um todo. Então, eles causam sonolência, né, que é muito comum. E a criança sonolenta pode ter piora no desempenho, tanto nas terapias quanto na escola. Por isso que você precisa começar de forma escalonada. O que é isso? Você começa com baixas doses e vai progressivamente aumentando, porque o corpo tem uma tolerância à medicação. Então, conforme ele vai utilizando o remédio, o efeito colateral da sonolência vai diminuindo. E aí você pode aumentando doses sem prejudicar as atividades do cotidiano. Em criança, a gente precisa começar com baixas doses, porque o comprimido no Brasil de menor dosagem é 10 miligramas. E a criança precisa de menos que isso no início. Então você precisa fazer uma estratégia de tratamento até atingir a dose máxima. E geralmente, o paciente com espasticidade grave não vai ficar com uma resposta satisfatória mesmo em dose máxima de baclofeno. Mas a gente tenta usar as medicações. Não é só o baclofeno, você pode associar outros tipos de relaxante muscular. Em criança, a gente usa benzodiazepínicos, que são outras medicações que também promovem relaxamento muscular, mas que também são depressores do sistema nervoso central. Embora na criança a sonolência é muito menor do que no adulto, usando o benzodiazepínico, porque eles metabolizam rápido. Tá? Tizanidinas, que é outra classe, é um agonista alfa, que tem diferente ação em relaxamento muscular, entre outras medicações que existem e podem ser usadas, inclusive associadas. O efeito colateral é um dos fatores que limitam a terapia medicamentosa. Por via intratecal, ou seja, aquela via que eu comentei de infusão no líquor, as doses são mais ou menos 1000 vezes menor do que por boca. É muito pequeno, porque aí você não tem a barreira hematoencefálica, você já passou essa barreira e está fazendo uma infusão direta no sistema nervoso. Então, para você ter ideia, quando você toma 60 miligramas de baclofeno, que é 60 miligramas equivale a 6 comprimidos inteiros por dia. A dose do líquor de baclofeno, a concentração do baclofeno no líquor está em torno de 40 microgramas por ml. É uma dose muito baixa. Quando você faz uma infusão intratecal com 0,6 miligramas, ou seja, menos de 1/10 de um comprimido. É claro que você não vai injetar comprimido, mas é a sua equivalência. O efeito da concentração no líquor, ela é 5.000 vezes maior do que tomando por boca. Então, a infusão intratecal é uma arma bem poderosa no tratamento da espasticidade. Tão forte que uma pessoa que anda com espasticidade pode melhorar tanto que para de andar. Então, não é para todo mundo. É isso que eu quero explicar. É ótimo para quem precisa. Tem que ser bem pensado. Quer dizer, cada uma das... Existem algumas... Quando a gente está conversando, né? Desde do Botox, agora nós vamos chegar na cirurgia, cada caso é um caso de novo, né? Para cada um é indicado um tipo de coisa. Sim. Né? Não existe assim, a bomba é bom para todo mundo. Não. Nem a... E as terapias não são excludentes. Isso é um fato que a gente precisa reforçar. Por quê? Não é porque um paciente está em terapia com baclofeno intratecal que ele não deve fazer aplicação de toxina botulínica, por exemplo. Por quê? A bomba de baclofeno, ela funciona muito bem para os membros inferiores, mas nem sempre o efeito em membros superiores é tão bom quanto. Por quê? Porque uma questão gravitacional, a concentração do baclofeno desce e funciona mais para as raízes baixas na medula do que para as raízes altas. Então, às vezes o paciente não tem uma melhora suficiente em membro superior e mesmo com a terapia de baclofeno vai precisar temporariamente aplicar botox. Tá? E mesmo as cirurgias ortopédicas, a espasticidade perpetuada ou a espasticidade de longa data, ela promove o
encurtamento muscular e muitas vezes você começa a ter limitação no arco de movimento dos membros, ou seja, o membro começa a ficar no encurtamento, por exemplo, um paciente com uma paresia ou uma plegia no braço espástica, um paciente bem tratado, com músculo alongado, você consegue, mesmo que com resistência, esticar o braço até que ele atinja 180 graus, estica o braço inteiro. Um paciente com espasticidade muito grave, você não consegue atingir a extensão total. Isso faz com que a musculatura tenha uma contratura, e essa contratura, ao longo do tempo, ela vai se tornar fixa. Então, você tem uma limitação que é muscular, é física, né? Então, o tendão e o músculo, eles não deixam o braço estender inteiro. Você pode tratar a espasticidade da forma mais agressiva, e o braço do paciente pode ficar totalmente mole, sem espasticidade, mas numa limitação da articulação, porque o encurtamento é mecânico. O ortopedista é fundamental para corrigir esse tipo de problema. Eles têm cirurgias diversas de alongamento de tendões, até osteotomias, onde eles corrigem e permitem o paciente ter ganho funcional. Então, cada um tem o seu papel no tratamento da espasticidade. Isso é importante, porque não é uma pessoa que trata, não é uma pessoa e nem uma especialidade. É um tratamento multidisciplinar. Bom, falamos da bomba. Vamos chegar na cirurgia agora. Quando é que se indica? O que é a risotomia? Risotomia dorsal seletiva. Bem, quando se fala risotomia em coluna, é um termo amplo, e a risotomia de coluna ela é usada em dor. É outro tipo de cirurgia que não tem nada a ver com a risotomia dorsal seletiva, que é feito na medula, né, dentro do canal medular, nas raízes que saem da medula. Então, a risotomia dorsal seletiva ela é uma cirurgia que tem por objetivo diminuir as aferências sensitivas de membros inferiores, permitindo que haja uma diminuição do arco reflexo. Vamos falar de um jeito que dê mais para entender. Num paciente com espasticidade, o controle cerebral sobre a medula está diminuído. Vamos pensar que o cérebro é um moderador e a medula é bagunceira. Quando você tira o moderador da sala, a bagunça se instala. O que a medula faz? Ela deixa os reflexos extremamente aumentados. Por isso que o paciente com espasticidade, ele pula sozinho, a perna pula sozinha, ela se contrai, puxa. A medula está agindo sem o controle do cérebro. Por quê? Porque recebe estímulos demais e, quando houve a perda de função, o próprio corpo, para tentar compensar essa perda de função, ele desenvolve uma hipercelularidade no corno posterior da medula, ou seja, a medula fica super desenvolvida para tentar compensar essa perda que ocorreu. Só que essa hiperpopulação no corno posterior da medula, ela faz com que você tenha uma exacerbação muito grande dos reflexos. Então, a espasticidade é algo involuntário, né? O paciente tem um endurecimento nos músculos que podem prejudicar a postura. Por exemplo, um paciente com uma espasticidade grave, ele não consegue sentar sequer numa cadeira de rodas. E ele tem despertar noturno, porque à noite ele tem crises de espasmo, ele pode até cair da cama, pode cair da cadeira, prejudica o cuidador porque ele fica com os membros endurecidos, às vezes ele precisa usar uma fralda ou fazer uma higiene, e é difícil inclusive afastar os joelhos para fazer uma higiene, de tão espástico, de tão duro que fica os membros inferiores. Então, para diminuir esse excesso de aferências que chegam à medula, foi feito experimentalmente isso lá antes de 1900 já estavam fazendo. Antes de 1900 já tinha experimentalmente procedimentos em gatos na época, onde se cortavam as raízes sensitivas e, como consequência, era observado a melhora da espasticidade, né, em modelo de gato descerebrado que eles faziam. Em 1908 já essa técnica já estava bem estabelecida e ela começou a ser disseminada mais na Alemanha, na época de 1950, 1960, já estava bem disseminado essa técnica pela Europa. As modificações técnicas elas foram ocorrendo, né?
né, tem um grande cirurgião da África do Sul, chamado Peacock, que desenvolveu uma técnica de risotomia dorsal seletiva, onde ele abria a medula, o canal medular, né, a coluna, e ele fazia em cada forame vertebral as lesões seletivas das radículas dorsais. Então, ele teve essa mudança técnica de fazer a risotomia seletiva, e ele foi, inclusive, o mentor do Dr. Park, que é um grande nome da cirurgia de risotomia seletiva. E o Dr. Park, ele aprimorou a técnica, né? Então ele conseguiu pegar um acesso cirúrgico que era um corte grande, com uma longa abertura na coluna, e enxugou isso para um nível medular de abertura, né? Uma cirurgia pequena no nível do cone medular. E então ele conseguiu, com isso, manter o bom resultado do professor Peacock, com uma menor invasibilidade para a criança. Ele faz principalmente em criança com paralisia cerebral. Mas a cirurgia pode ser feita, inclusive, em adultos, tá? Não é exclusiva para crianças e nem exclusiva para paralisia cerebral. Mas tem uma idade mínima? A idade mínima é 3 anos de realização da cirurgia. Tá? A partir dos 3 anos você pode fazer. Para que criança com 3 anos você vai fazer risotomia dorsal seletiva? Para criança que é muito grave. Por quê? Porque a criança com 3 anos não tem maturidade de marcha. E muitas crianças com paralisia cerebral, elas vão desenvolver uma marcha sem a cirurgia de risotomia. Então, não é uma regra. Tem paralisia cerebral, precisa operar. É uma condição. Não é uma condição. Não são todas as crianças que vão precisar de cirurgia. E a cirurgia é só para as crianças que têm espasticidade muito aumentada. Tá? Então, e não quer dizer que a cirurgia vai fazer a criança andar. A cirurgia vai fazer a criança diminuir a espasticidade. Tá? O quanto ela vai ganhar funcionalmente com a cirurgia, aí varia de criança para criança. Então, assim, quando é que se indica a cirurgia? Você está falando primeiro numa espasticidade grave. O que a gente tem visto é que nem sempre são nas crianças mais espásticas, né? Então, crianças até que já estão, assim, começando a trocar os primeiros passos com o andador e tudo, com certeza é uma criança que a espasticidade deve estar atrapalhando, né? Mas como é que se faz essa análise? Este caso é para ser feita a risotomia dorsal seletiva? É uma boa pergunta. Então, assim, a criança está desenvolvendo, começando a desenvolver marcha, ela tem espasticidade, começou a ter espasticidade que prejudica a marcha, ou seja, ela não tem um apoio mais plantar, ela fica apoiada só na ponta do pé. Isso significa que está com uma espasticidade grande na musculatura posterior, panturrilha. Você tem dificuldade já no alongamento, está começando a ter dificuldade para alongar, porque a musculatura está encurtando. Essa criança não precisa de risotomia, ela precisa de um tratamento. Geralmente, começa com aplicação local de toxina botulínica, que pode trazer grandes melhoras e essa criança vai fazer a reabilitação dela sem problemas. Voltou a apresentar dificuldades, encurtamento, está começando a ficar com encurtamento de difícil redução, aí você começa a levantar a bandeira de possivelmente uma cirurgia para alongamento de tendão. Aí é que entra a risotomia. Por quê? Ou a risotomia ou outro tratamento neurocirúrgico. O alongamento de tendão, ele é muito bom e ele melhora muito o encurtamento, mas ele não trata a espasticidade. A espasticidade continua. Ele vai tratar uma consequência da espasticidade, que foi o encurtamento muscular. Então, quando você está vendo que a criança está evoluindo para a necessidade de uma cirurgia ortopédica, é hora de tratar a espasticidade com mais eficácia. Aí é hora de fazer uma intervenção neurocirúrgica funcional. Seja ela risotomia seletiva, neurotomia seletiva, DRES ou infusão intratecal. Interessante, porque o que a gente vê na prática, às vezes a gente já está trabalhando com a criança com encurtamento, né? Então, assim, era meio praxe, assim, vai para uma cirurgia de alongamento de tendão. Então, e o que você falou é muito importante. Isso da cirurgia de alongamento, ela é muito importante. E não quer dizer que a risotomia vai eliminar a necessidade dessa cirurgia. Mas a criança que faz o alongamento de tendão e continua com a espasticidade, muitas vezes, depois de 2, 3 anos, ela está encurtada de novo. E ela precisa refazer uma cirurgia de alongamento ou osteotomias. Essas cirurgias ortopédicas, elas são fundamentais para auxiliar
o equilíbrio mecânico, né, e biodinâmico do corpo. Mas elas também têm consequências. Cada vez que você desinsere um tendão para alongamento, a força muscular ela tem uma perda. Então, ela não é uma cirurgia inócua. O tratamento da espasticidade, ele também, na verdade, pode promover diminuição de força muscular. Mas aí você está tratando a causa de todo o problema. Tratando a espasticidade, a recorrência é muito menor. Mas não é nula. Porque a cirurgia de risotomia seletiva, ela diminui a espasticidade, mas não cura. O problema do paciente não está nas raízes dorsais. Lá não é a origem do problema. Lá é parte do circuito alterado na espasticidade. Mas o problema vai continuar e essa criança pode sim ter uma espasticidade residual. Tá? E essa espasticidade residual pode requerer, aliás, ela pode requerer novas aplicações de toxina, cirurgias ortopédicas e outros tratamentos. A reabilitação, ela é obrigatória. A criança que operou ou a criança que não operou, ela deve fazer uma reabilitação bem efetiva para ter melhora funcional. Uma criança sem reabilitação, ela tem muito menos chance de ter ganho funcional do que uma criança reabilitando. E, assim, a cognição é um fator que vocês pensam também em termos de... Na verdade, o paciente ideal, vamos dizer assim, para fazer uma risotomia, que é um paciente perfeito, é um paciente que tem um cognitivo bom, é um paciente, estou falando de criança com paralisia cerebral, tá? Adultos, etc., eu não vou falar porque é outro objetivo cirúrgico. Agora estou falando da risotomia seletiva para ganho funcional em criança. Cognitivo preservado, de paresia espástica. O que é isso? Perninhas acometidas, braços bons, normais, bom equilíbrio de tronco, tá? Criança que senta bem, que tem um equilíbrio de tronco bom, cognição preservada para depois na reabilitação também colaborar. Essa criança é a criança ideal. É raro ter uma criança perfeita para risotomia. As crianças têm diversas outras alterações. Tem acometimento de membros superiores, tem desequilíbrio de tronco, tem prejuízo cognitivo, tem várias situações. Então, é proibido fazer? Não. Pode fazer em paciente grave também. Qual é a única proibição, vamos dizer, de fazer risotomia em uma criança com paralisia cerebral? É quando ela tem o predomínio da chamada distonia. Qual a diferença da distonia para a espasticidade? A distonia também é uma hipertonia muscular. Qual a diferença? A distonia, ela é uma desorganização das contratilidades musculares. É também um sintoma, não é uma doença. Então, na distonia, o paciente tem contrações simultâneas de musculatura chamada agonista e antagonista. Por exemplo, quando eu vou pegar um copo, vou bater água aqui, quando eu vou pegar um copo, eu preciso, para levantar esse copo, eu preciso contrair minha musculatura antigravitacional, que é o bíceps. Só que ao mesmo tempo eu tenho um músculo aqui atrás, que é o tríceps, que ele é uma musculatura pró-gravitacional. Então, quando eu levanto o copo, meu corpo automaticamente sincroniza os músculos, contraindo a musculatura de cima e relaxando a de baixo. Se eu vou abaixar o copo, eu relaxo a de cima e contraio a de baixo. Essa sincronização não existe na distonia. Então, o paciente com distonia, eu vou pegar o bichinho para não derrubar. Mas o paciente com distonia, você fala para ele, pega o copo e põe na boca. O que ele faz? Ele faz movimentos que, sem objetivo lógico, ou seja, o cérebro bagunça os movimentos dele. E ele não consegue, ele vai tentando chegar com o objeto na boca, mas as contraturas, elas não são sincrônicas. Ele contrai ao mesmo tempo as duas musculaturas, agonista e antagonista, fora que eles têm movimentações em outros segmentos corporais. Então, o paciente distônico, ele vai ficar com muitos movimentos anormais para tentar fazer um movimento. E essas contrações podem ocorrer também em repouso. O paciente não precisa estar tentando fazer uma ação. Em ação, geralmente ela piora, que chama piora dinâmica, assim como a espasticidade, ela é no exame estático, ou seja, o paciente parado, ela se manifesta de uma forma. Quando o paciente vai fazer uma ação, a espasticidade muda. Então, ela tem uma alteração relacionada com o movimento. Por isso que os estudos dinâmicos espaciais também são bem importantes
antes de se planejar uma estratégia terapêutica. A gente já pode falar que pacientes distônicos não têm indicação, ou existe algum... De risotomia dorsal seletiva não tem indicação. Tá? E qual é o caminho que o paciente percorre até a decisão de fazer a risotomia? Quais as tentativas que ele tem que fazer ou ele pode fazer? Se existe algum protocolo? Existem diferentes instituições, têm diferentes protocolos para direcionamento para risotomia dorsal seletiva. A CD tem um protocolo lá, que a doutora Simone, que acho que foi uma das mentoras. O HC tem um protocolo também de risotomia dorsal seletiva, sendo que no HC a gente opera muito mais adulto do que criança, de risotomia, tá? Mas opera os dois, para saber que não é só uma coisa para criança. Adulto com espasticidade também pode ter benefício com risotomia. O protocolo, o segmento clínico é mais ou menos esse que eu falei. Eles entram em grandes centros de reabilitação, eles fazem aplicação de toxina, neurólise, e os pacientes que não têm uma melhora significativa ou que estão em piora, aí eles são direcionados a centros especializados, geralmente médicos fisiatras, e mesmo na neurocirurgia funcional. No meu ambulatório, no HC, eu recebo bastante paciente encaminhado dos centros de reabilitação, né? Na CD também, trabalho na CD, recebo também pacientes dos fisiatras, e não quer dizer que eu recebi, eu vou operar, eu vou avaliar o melhor tratamento funcional. A mesma coisa do Simon Toro, que encaminha lá para o HC. Eu avalio e vejo. O paciente está fazendo, geralmente ele já vem bem selecionado, ele já fez otimização de neurólise, otimização de medicações via oral, retirada de fatores agravantes, eu não comentei, mas é fundamental você tirar os fatores que pioram a espasticidade, como dor, infecções, tá? Ossificação heterotópica, estresse psicológico. Então, o estresse piora a espasticidade. Tá? Isso você precisa primeiro tirar os fatores agravantes. Tratamento local com toxina. O estresse psicológico. Sim, o estresse piora a espasticidade. Se o paciente está numa situação de estresse, sofrendo um bullying ou um problema psicológico, ele pode manifestar isso como piora da espasticidade. Ansiedade também, né? Ansiedade, dor é importante também. Dor é muito importante. A dor muitas vezes é menosprezada. O fato tem muitas crianças que não dormem com paralisia cerebral espásticas, que não conseguem ter uma noite de sono de qualidade. Isso tem um fator importante. O sono ruim, o sono não reparador é um fator perpetuador de espasticidade. Precisa tratar o sono. E existem, claro, higiene do sono, que são as terapias não medicamentosas, e existem os tratamentos medicamentosos que geralmente o neuropediatra pode Mas a estabelecer. espasticidade pode causar dor também, que pode ser a causa dele acordar à noite várias vezes. Também. O espasmo, ele pode ser doloroso, o espasmo muscular, e isso pode ser sim uma alça de perpetuação da espasticidade. Então a dor também deve ser tratada. Vicioso, isso, né? exatamente. A dor acorda e o sono é ruim e ele fica cansado com sono e piora a espasticidade. Então é um ciclo, né? Que nunca, Então fica claro que se não houver intervenção. Então fica claro assim que é importante identificar esses fatores antes de se indicar. Antes de operar. E o que eu estou falando, vocês podem observar que já envolve o fisioterapeuta, o psicólogo, né, o neuropediatra. É o que eu falei, o ortopedista. Não adianta achar que é um médico que vai tratar a espasticidade, que não é. São centros multidisciplinares sempre. Então vocês tinham me perguntado qual o fluxo. Tratamento, tirou fatores agravantes. Tratamento medicamentoso e terapias locais, que geralmente eles já vêm assim, os fisiatras já fizeram. E aí, ainda assim, a espasticidade está prejudicando. Aí eu faço uma avaliação funcional e explico, claro, qual o objetivo da cirurgia de risotomia dorsal seletiva, que é diminuir a espasticidade. Os riscos, os principais riscos, pela diminuição de espasticidade, você pode ter sim perda de força. Então, dependendo do grau de força pré-operatório, você tem uma expectativa diferente em relação à cirurgia. Ela pode ser apenas para facilitar cuidados. O que é isso? É um paciente muito grave, que não anda, não fica nem pé em andador, mas a risotomia ela é bem-vinda porque vai facilitar muito os cuidados com a criança.
E existe o paciente totalmente funcional, que anda sem apoio, mas anda com adução e equino, que a gente faz uma risotomia para melhorar a marcha do paciente e diminuir complicações ortopédicas, que seriam o gross motor function grau 2, por exemplo, que pode sim ser operado. Tá? Então, mas o objetivo da minha cirurgia no grau 2, o objetivo da minha cirurgia no grau 5 é totalmente diferente. Tá? Um é para facilitar cuidados. Eu não tenho uma expectativa, não é uma cirurgia que serve para fazer a criança andar. É uma cirurgia que serve para diminuir a espasticidade. Isso tem que ser bem estabelecido, porque todos os pais de crianças com PC têm esse sonho de ver a criança andar. E aí eles acham, por propagandas ou por informações incorretas, que a cirurgia vai fazer o filho andar. Não é verdade. A criança pode andar sem a cirurgia. E a criança ela pode piorar a tal ponto de necessitar de uma cirurgia, que pode ou não fazê-la ganhar a marcha. A Renata Limen, ela pergunta se a risotomia é indicada quando não há expectativa de marcha também. Sim, é isso que eu estou falando. Você não tem expectativa de marcha, mas a espasticidade é muito intensa, prejudica o paciente na qualidade de vida, dificulta o cuidador, ela pode ser indicada. IPC tetra pode fazer tanto, isso eu não comentei, mas é bem interessante, a risotomia dorsal seletiva, né, que serve para melhorar a espasticidade de membros inferiores. Comumente, com a risotomia dorsal seletiva, pode ocorrer melhora de membros superiores, embora eu não esteja mexendo em nada relacionado aos membros superiores. A maioria dos pacientes que eu operei, eles têm alguma melhora de membro superior. Alguns melhoram muito, outros melhoram pouco. O que melhorou muito pouco, membro superior, mas é muito grave membro superior, existem outras cirurgias para tratamento de espasticidade de membro superior. A risotomia cervical seletiva, que é a risotomia feita no nível cervical, e o DRESS, que é uma cirurgia muito importante. Foi, na verdade, o DRESS, que é a lesão do trato tiliçal, era uma cirurgia dentro da medula. Quando ela foi desenvolvida para tratamento da espasticidade. Depois que ela foi usada principalmente para tratamento de dor. Hoje o DRESS, são poucas pessoas que fazem, mas quando fazem, a maioria é para tratamento de dor neuropática. Mas o DRESS pode ser usado para espasticidade, sim, de membro superior com melhora funcional. E a cervical vai melhorar só membros superiores. Inferior não. Inferior menos. E a cirurgia é bem mais arriscada, já muda bem a indicação, porque um paciente que tem alguma funcionalidade, você não vai submeter a um risco grande como o DRESS. Então o paciente tem que ser um paciente com uma gravidade grande no membro superior, não funcional, para você indicar esse tipo de cirurgia. E se a Ayla pergunta se a risotomia, se ela é para tirar a espasticidade, por que ela não é indicada para quem não tem um cognitivo preservado? Ela pode ser indicada sim para quem não tem cognitivo preservado. Também pode ter essa indicação. Não é limitação. Eu falei do paciente ideal, que é o paciente com bom cognitivo. Mas o paciente que tem um cognitivo muito ruim, mesmo com retardo grave, ele pode ser submetido à risotomia. Qual vai ser a diferença? Na reabilitação, ele vai ter outro grau de cooperação. Vai ser uma reabilitação muito mais passiva do que ativa. Mas ele pode ser submetido à risotomia e, se tiver muita espasticidade, ele deve ser submetido. Então, pode ser, não é pensando em qualidade de vida, em ganho de qualidade de vida, na troca, nessa questão do sono. E outra coisa, pode ocorrer inclusive melhora cognitiva. Tá? A risotomia seletiva, existem estudos assim em andamento que sugerem alteração na plasticidade cerebral. Então, a pessoa pode ter ganhos além da melhora da espasticidade de membro inferior. Isso os grandes cirurgiões de espasticidade já observaram, só que os estudos funcionais estão começando agora, na verdade. A gente não tem nenhum estudo grande mostrando o mapeamento cortical pré e pós-operatório. Agora, o que é interessante também é que a espasticidade, mesmo para o paciente com boa ou não cognição, ela deve ser alguma coisa extremamente irritante para o paciente. Isso que a gente sente na prática. A criança que tem uma espasticidade grande, ela se torna irritada, ela fica mais agitada e tudo. Então, acredito que retirando esse fator irritativo,
até a cognição ela pode apresentar melhora, né? Mesmo, não é? Acho Porque que ela se sente melhor. também, Eles estavam falando de que melhora fazendo a dorsal e os braços melhoram. Porque eu estava aqui pensando, melhora a postura, o desconforto. Então a pessoa relaxa mais, né? E ela consegue se concentrar naquilo que ela está fazendo. Outra coisa, porque aquela coisa incomodativa que deve ser a espasticidade, eu né? costumo fazer algumas comparações para tentar entender o que é a espasticidade grande atrapalhando o paciente. Então, por exemplo, você está querendo ouvir uma música, mas o rádio está com um chiado muito alto. Exatamente. A música está lá, você precisa se concentrar bem para ouvir a música, porque o chiado está muito alto. Quando você tira o chiado, aí sobra a música. Você consegue ouvir a música e fazer até outra coisa. Interessante. Entendeu? Então eu costumo comparar. Por quê? O que é o chiado? O chiado é o excesso de informações que está chegando na medula através das aferências grandes, né, da espasticidade. Quando você tira a espasticidade, você tira o chiado da música. E aí você pode fazer outras coisas. Se a gente pensar que as crianças também podem ter alguma alteração sensorial, então esse chiado pode ser... Pode prejudicar, inclusive... Ser muito pior. Eu tive casos de crianças que não engoliam alimento, que tinha grave com gastrostomia, depois da risotomia passou a ter deglutição. Olha só. Criança que passou a desenvolver mais a fala. Então, as alterações a gente observa, né, nas crianças operadas, mas elas não são o objetivo da cirurgia. Isso são efeitos secundários da cirurgia. O objetivo é sempre diminuir a espasticidade. Os ganhos adicionais, eles podem até não ocorrer, mas a maioria das crianças tem ganhos adicionais. Porque a percepção dela do movimento e do corpo dela se modifica também. Por isso porque não tem essa ação da espasticidade tão grande, Exatamente. Então ela se consegue perceber melhor. E eu acredito que a função aparece para ela de uma maneira mais concreta, né, doutor? Acho que até o gasto energético, né? Essas crianças têm muita espasticidade, têm muito gasto energético. Tem tudo muito difícil. Respiram e é tudo difícil. Isso que você comentou é bem importante, porque o sistema nervoso ele sofre uma grande modificação. Ele tinha um chiado alto, a gente tira o chiado. Inicialmente isso é um choque. Por quê? Porque você estava num ambiente que ficou silencioso. Até o sistema nervoso entender que aconteceu isso e se readaptar a isso, pode levar um tempo. Ou seja, você faz uma risotomia dorsal, o paciente pode apresentar uma perda total de força nos membros inferiores, por exemplo. Parece que nunca mais vai mexer, a perna parece morta. Isso pode acontecer depois da cirurgia, muitas vezes acontece na verdade, e o tempo que demora para começar o sistema nervoso a entender que não tem mais a espasticidade, que ele consegue mexer voluntariamente a perna, isso pode levar até 2 anos depois da cirurgia. Olha, até 2 anos. Então, E é um ponto importante, é né? super importante, porque não é uma cirurgia de resultado agudo. A criança que é submetida a uma risotomia dorsal seletiva, ela dá um passo para trás, para depois dar 2 para frente. Então ela está num estado funcional, com a cirurgia ela piora. Às vezes ela chega andando com o andador no hospital, sai em cadeira de rodas. Você fala, puxa, mas fez uma cirurgia para melhorar a marcha, saiu em cadeira de rodas, saiu porque diminuiu a espasticidade, essa criança vai ter que reaprender a usar as pernas. E aí depois de 1 ano, 2 anos, você vê que ela está andando com o andador melhor do que andava antes, né? E já sem os encurtamentos, etc. Então, e a reabilitação pode ser começar imediatamente? Imediatamente. Geralmente eu deixo a criança no pós-operatório imediato, numa UTI pediátrica, geralmente. Na UTI, as fisioterapeutas já fazem mobilização passiva da criança. No primeiro PO, já faz ativamente a fisioterapia. A criança que tem condições de tono muscular, algumas crianças elas evoluem muito bem e rapidamente recuperam força. Então, já tive paciente que saiu do hospital com o andador andando, que não quis cadeira de rodas. E isso em 1 semana. Então, varia muito. Tem criança que sai plégica, depois de 1 mês está plégica, depois de 6 meses está mexendo um pouco, depois de 1 ano está mexendo. E tem criança que em 7 dias já está mexendo bem, com fraqueza, claro, você vê que está com bastante fraqueza, mas já está andando. Então, a reabilitação, a técnica que eu estou usando, que é uma técnica até um pouco diferente da do Dr. Park, né, a criança pode sim já levantar no primeiro PO e sentar no leito, imobilizar. As crianças dificilmente ficam quietinhas.
As mães sempre me perguntam, meu filho é muito agitado, falaram que tem que ficar 3 dias deitado na cama. Não precisa ficar 3 dias deitado na cama. Eu uso uma técnica de fechamento de dura mater e fechamento ósseo da coluna, que permite que essa criança sente e levante já no primeiro grau. Que maravilha. E assim, a gente tem que lembrar também que músculo espástico não quer dizer que o músculo é forte. Né? Exatamente. Ele não é forte, ele tem espacidade. Então, você retirando a espacidade, ele tem que ser fortalecido a partir Com certeza. Isso? Ele tem que ser fortalecido, ele não é normal. E a risotomia dorsal seletiva não vai deixar o paciente com uma paresia espástica normal. Ele vai continuar sendo um paciente parético e com algum grau de espasticidade. Pode até ser imperceptível, mas um pouco ele vai manter, porque, como eu expliquei, a doença não está na região que a gente opera. Então, a paresia, o que significa paresia? Significa força diminuída. Então, a força é diminuída. Por mais que você consiga melhorar a marcha, essa marcha não vai ser igual à marcha de uma criança normal. Ela pode ser muito parecida, até imperceptível olhando de fora, mas ela é uma marcha com mais fraqueza. Por isso que essa criança vai precisar de terapia, fortalecimento, etc. E ela não tira completamente a elasticidade, né? Alguma coisa ainda... Olha, pode até tirar completamente, mas normalmente tem um pouco de espasticidade residual. E volta depois de um tempo? Pode voltar. Se a criança não estiver fazendo uma reabilitação adequada e tiver fatores perpetuantes de espasticidade, como a dor, o estresse social, entre outros, ele pode ter recidiva. Eu já vi pacientes que depois de 7 anos da cirurgia precisou de novos tratamentos por estar muito espástico. Geralmente são pacientes que fizeram outras técnicas cirúrgicas, mas eles ficaram bem e com limitação de reabilitação e eles vão evoluindo de uma forma pior. Isso pode acontecer sim. Bom, eu acho que a gente tem que estar encerrando agora, que já está na hora, né? Se tiver mais perguntas... tem mais perguntas. A Priscila podia encaminhar para o doutor. Como né? a gente fez com o Dr. Mauro, a gente encaminhou as dúvidas, ele gravou um vídeo no consultório mesmo, a gente publicou depois, porque tem muitas dúvidas que eu acho que são bem importantes no geral. É um tema importante, realmente se a gente ficar conversando aqui, vai varar a noite, a gente pode ficar até amanhã conversando. Estão perguntando sobre a estimulação craniana, sobre a bomba de baclofeno também, e enfim... São vários tipos de cirurgias, estimulações elétricas, tanto da medula espinhal quanto do cérebro, elas são possíveis em alguns pacientes e também podem trazer benefício, então tem bastante tema na área que dá para ser... Só uma pergunta importante, assim, só para finalizar, que ela já é uma cirurgia liberada pela ANS. Sim, né? ela está no rol, inclusive, da ANS. O que é o rol da ANS? São as cirurgias com cobertura obrigatória pelo convênio. Então, os convênios têm obrigatoriedade de cobertura para essa cirurgia. É claro que o convênio ele vai fazer uma auditoria interna, ele vai pedir uma segunda opinião, ele vai checar se a indicação é ou não precisa, se a criança esgotou os outros tratamentos ou não, e aí ele aprova. E assim, é uma cirurgia que na literatura médica tem benefícios comprovados para melhorar a espasticidade. Então é uma terapia muito útil e é mais uma ferramenta, na verdade, para ajudar as pessoas que têm espasticidade. Olha, muito obrigada. A gente podia marcar uma próxima, né? Porque tem muito assunto. Bastante coisa para conversar. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, boa noite. Obrigado, pessoal, que acompanhou.